Olá, traders, tudo bem com vocês? Estamos dando início a uma série de cursos para day trader profissional, ok? Nós vamos dar a base dos conhecimentos para que você possa iniciar a sua jornada como trader nesse mercado gigantesco, ok? Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao nosso centro educacional. Espero que você seja um aluno dedicado. Criamos um curso de fácil interpretação para que você entenda tudo que vamos ministrar, ok? Nós vamos passar por um nivelamento de conhecimento, ok? Que envolve o sistema financeiro nacional, que é necessário o trader conhecer esse sistema financeiro nacional. A análise técnica também, que é primordial o trader conhecer a análise técnica em sua integridade, e isso faz com que você seja um diferencial dentro do mercado, ok? Conhecendo o sistema financeiro nacional e conhecendo a análise técnica para a leitura dos gráficos, ok? Então vamos iniciar a nossa jornada. Também, após o nivelamento, nós temos o curso do Snipe Trader, né? Onde eu informo ao aluno e dou todo o armamento necessário para que ele possa atirar e acertar o seu alvo com a maior precisão possível. Nós vamos falar na aula 1 de fases de um trader, né? Nós vamos falar na aula 2 de crenças e mitos. Nós vamos falar na aula 3 as 3 leis, que é muito importante, né? A aula 4, nós vamos falar do teste de oferta, também, que é importantíssimo, né? Como todo o conteúdo desse estudo é importante, mas temos algumas coisas a destacar que o trader não pode esquecer jamais. Na aula 5 nós vamos falar do volume, né? Um novo olhar sobre o volume. Na aula 6 nós vamos falar sobre os agentes do mercado. Depois, na aula 7, nós vamos falar as fases do mercado. O mercado tem as suas fases, né? Tem o seu percurso. Na aula 8 nós vamos falar do equilíbrio e desequilíbrio, né? Que o mercado tem, e o range. Vamos falar na aula 9 do spike, que é o canal de spike e o canal de spike, né? Na aula 10 nós vamos falar da euforia do mercado. Na aula 11 nós vamos falar liquidez e rejeição, ok? Na aula 12 nós vamos falar decolagem e aterrissagem. E na aula 13 nós vamos falar sobre os profissionais que atuam no mercado e os amadores que estão aí sendo devorados por esses profissionais, sendo estraçalhados. Nós vamos falar nessa aula algo importantíssimo que você não pode perder. Na aula 14 nós vamos falar do spread, né? Na aula 15 nós vamos falar do day trader, né? Montando posições estratégicas, né? Estratégias que eu uso, estratégias que vários players do mercado usam para tirar dinheiro do mercado, ok? E depois nós vamos falar de aulas presenciais sem textos aqui na minha cidade, tá bom? Então vamos dar início, começando pelo Sistema Financeiro Nacional. O que é o Sistema Financeiro Nacional, David? Sistema Financeiro Nacional nada é, né, do que transferir recursos de agentes econômicos, pessoas, empresas, governos superavitários, né, e para os deficitários, né? Então vamos ver logo à frente aqui que o sistema financeiro nada mais é do que transferir recursos dos agentes econômicos, pessoas, empresas, governos superavitários para os deficitários. Quem são os superavitários? As pessoas que detêm dinheiro guardado, as pessoas que têm maior recurso financeiro, e os deficitários é aqueles que precisam de recursos financeiros para fazer seus investimentos, né? Para fazer a sua construção ou algo que queira fazer particularmente. Superavitários são capazes de gastar
em consumo e investimento menos do que recebem, né? Menos do que ganham. Então eles começam a guardar esse dinheiro, né? E o dinheiro fica parado. Então eles investem em uma caderneta de poupança, ou um CDI, ou renda fixa, e assim o dinheiro deles são usados, né, para fazer empréstimos, para fazer empréstimo imobiliário, para o governo usar nos sistemas de captação de recursos para a área da saúde, para a área da educação. Os títulos públicos também são usados para isso. Pessoas que compram títulos públicos, pessoas que têm dinheiro para guardar e não quer que seu dinheiro fique parado, eles vão e compram títulos públicos, né? Investe seu dinheiro no CDI, CDB. Então existe vários produtos que a gente vai estudar em que esses agentes superavitários depositam o seu dinheiro ali e os agentes intermediários, né, fazem aí o papel de entregar esse dinheiro aos deficitários. São aqueles que assumem a posição de tomadores de mercado, isto é, que gastam em investimento e consumo os valores mais altos que a sua renda. São pessoas que precisam, né, de um investimento, precisam de um empréstimo. Quando você vai lá no banco, você pega um empréstimo, você vai ter o dinheiro desses superavitários, né, que o banco vai te emprestar o dinheiro dos superavitários e fazer esse dinheiro render. Como que eles fazem esse dinheiro render? Os juros que você vai pagar em cima do dinheiro tomado como empréstimo, ok? Aí nós vamos passar agora pela evolução histórica, né? Que essa evolução histórica do sistema financeiro nacional no Brasil, em 1908, nasce o primeiro banco do Brasil, quando o rei de Portugal abriu os portos e realizou acordos comerciais com a Europa e as colônias, né? Então nasce o Banco do Brasil em 1808. Já em 1829, fecha o Banco do Brasil quando João VI levou para Portugal grande parte do lastro metálico depositado, fazendo-o perder dinheiro em exportações. Aí aconteceu esse feito, né? João VI levou os ouros, as joias, né? E o dinheiro que estava depositado levou embora para Portugal e deixando o Banco do Brasil quebrado pela primeira vez, né? Em 1836 nasce o primeiro banco comercial privado, o Banco do Ceará. Em 1863, London and Brazilian Bank e o The Brazilian and Portuguese Bank, primeiros bancos estrangeiros no Brasil. Em 1888, a abolição da escravatura e a libertação de 800 mil escravos. E nessa época se tornou um caos econômico por provocar perdas de colheita, né? A primeira onda de industrialização de Galberto, ele nos informa que naquela época os escravos foram libertos e a maioria das fazendas e os produtores de café, de milho, de arroz dependiam dos escravos para trabalhar para eles. Então houve-se essa liberação dos escravos, que foram nada mais nada menos que 800 mil, porque na época era muita pessoa. Hoje em dia a população aumentou bastante, mas na época era bastante mão de obra. Então aconteceu que os empresários na época tiveram que contratar empregados, não mais escravos. Então houve um caos financeiro na época e veio a primeira onda da industrialização. Em 1889 a 1891, o início do encilhamento, política econômica de incentivo à emissão de papel moeda e a viabilização do processo de industrialização de Ângelo. Terminou devido à desvalorização da moeda da época e consequente surto inflacionário de Ângelo também. Em 1944 são criados o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, e o Banco Mundial, resultado da Conferência de Bretton Woods em New Hampshire, sob a influência de Harry Dexter White, secretário adjunto para Assuntos Internacionais do Tesouro dos Estados Unidos, e John Maynard Keynes, do Livro de Freitas. Em 1952, BNDE, financiar a longo prazo os empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento do país. Em 1982,
mudou de BNDE para BNDES. Em 1964, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, regulamentando o sistema financeiro nacional. Em 1966, nascem os bancos de investimento. Em 1969, Sistema Integrado Regional de Compensação, que é a CIRC, o qual permitiu a integração de praças localizadas em uma mesma região. Em 1976, Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, que regulamenta os mercados de valores mobiliários. Em 1979, surge o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a tão falada Selic, né? Realiza a custódia e a liquidação financeira das operações envolvendo os títulos públicos e movimentação interbancárias. Em 1988, a Constituição Federal atribuiu ao Sistema Financeiro Nacional, através do artigo 192, a promoção do desenvolvimento equilibrado do país, e ratificou o sigilo bancário já previsto aí anteriormente pela Lei 4.595/64. Em 1988, compensação eletrônica. Em 1996, o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, é criado para estabelecer diretrizes da política monetária, definir as metas da taxa Selic e seu eventual viés e analisar o relatório de inflação. Introduziu o sistemática de metas, né? Introduziu a sistemática de metas para a inflação como diretriz para a fixação de regime da política monetária. Em 1999 é criada a cédula de crédito bancário, ferramenta simples e padronizada que possibilitava a contratação de todas as espécies de operações de crédito, tornando essas operações mais formalizadas e com menos custo. Em 2002, surge o novo sistema de pagamento, que é o SPB, através do Banco Central do Brasil. Nasce também a transferência eletrônica disponível, que é o TED, né? Que hoje possibilita a gente transferir recursos de um banco para o outro no mesmo dia.